Fala, meu time, galera dessa live de sexta-feira, 10 horas. Para você que tá aqui ao vivo, meu bom dia. Para você que vai assistir essa live depois, com muita calma. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora para mais um aulão de direito penal. O tema hoje também é um tema nichado e vocês ao final dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão falar: Pedrão, tô tranquilo, posso avançar. Se cair pergunta deste tema, eu vou gabaritar. Esse é o objetivo das nossas lives e o mais importante é o mecanismo que você tem para bater um papo comigo, estreitar a relação com o professor. E o mais bacana olha só o que eu vou fazer. Vou colocar o slide aqui. E deixa eu abrir um slide de novo. Nas outras aulas eu tenho feito isso também. E eu vou colocar aqui, ó, o meu Insta de forma mais detalhada. Pedro Andrade LR. Pedro Andrade LR. E se você tiver qualquer dúvida da nossa aula de hoje ou de outra aula, você não vai ter dúvidas em entrar em contato comigo. Pedrão, me explica tal coisa, e aí eu tento solucionar o seu problema no menor tempo possível. Me perdoe essa minha voz hoje, que eu estou começando a ficar gripado, mas não vou sucumbir a esta gripe. Bora lá! Qual é o tema que eu trouxe para a nossa aula de hoje? O tema que é desenhado para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de extraterritorialidade, beleza? E ao final da nossa aula, eu vou mostrar para os senhores, nós vamos responder uma questão que foi cobrada no último Exame Nacional da Magistratura, beleza? Eu vou mostrar para vocês uma questão agora, 2024, desse nosso primeiro Exame Nacional da Magistratura. Questão essa formulada pela FGV, tá? Então nós vamos trabalhar, você vê como o tema é importante, foi cobrado no último Exame Nacional da Magistratura, beleza? Sem mais delongas, porque conteúdo bom é conteúdo rápido, vamos à tela e estudar extraterritorialidade. Olha o que eu tinha dito, extraterritorialidade. Primeiro ponto. Se eu perguntasse aos senhores agora, à luz do direito, e aliás, olha, eu estava deixando meu microfone longe, hein? Tomara que meu áudio tenha saído, agora vai ficar melhor ainda o meu áudio. Se aplicado o Código Penal, qual é a teoria adotada pelo Código Penal sobre direito penal no espaço? Qual é o princípio norteador para a aplicação do direito penal no espaço? Vocês sabem me dizer, será que é a tal da extraterritorialidade o tema de hoje? Negativo, meu time. O nosso princípio norteador, que tem aula aqui no canal, viu? Tem aula no canal. É a territorialidade. E olha que legal. Aplica-se a lei brasileira, eu estou fazendo a leitura do artigo 5º. Artigo 5º este, por óbvio, do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ah, Pedrão, então aqui eu vou ter o tal do princípio, vou até colocar aqui, ó, princípio da territorialidade. Perfeito, meu time. Princípio da territorialidade. Só que esse princípio da territorialidade, ele é temperado. E por que temperado, mitigado? Porque eu posso ter a incidência de regras de tratado internacional, convenções que vão mitigar a aplicação do direito. Em outras palavras, se o crime é cometido no Brasil, em território brasileiro, território geográfico ou território por extensão, eu vou aplicar a lei penal brasileira, beleza? Mas será que eu posso fazer com que o direito penal brasileiro ultrapasse as suas fronteiras para aplicar a sua jurisdição a crimes praticados no estrangeiro? Será, meu time? Será
E é esse o tema da nossa aula de hoje, beleza? A tal da extraterritorialidade. Para nós solucionarmos conflitos de jurisdição internacional, eu tenho alguns princípios que são norteadores. Princípios esses que eu já coloquei na tela de forma individualizada. Se você colocar que concursos territorialidade, vai abrir uma porção de aulas, tanto minha quanto de outros professores, tratando sobre a temática. E ali é muito importante você primeiro analisar o artigo 5º para que você agora avance para a nossa aula de hoje, beleza? Mas vamos lá, Pedrão. Quais são esses princípios que vão solucionar esse aparente conflito? Eu tenho em primeiro lugar o princípio da territorialidade, que foi o que nós vimos. Vai aplicar a lei do território, a lei brasileira, se olharmos para o nosso interior, beleza? Tranquilo? Agora, eu tenho o princípio da nacionalidade ativa. Nacionalidade ativa, você pensa em sujeito ativo. Pedrão, será que o direito, quando eu tenho um crime praticado e ali eu vou ter vários países interessados, eu posso me valer da nacionalidade do autor, nacionalidade ativa, sujeito ativo do crime? Pode. Nós vamos ver item por item, beleza? Aqui é só para você ter uma apresentação da temática, fechou? E nacionalidade passiva do outro lado? Se nacionalidade ativa eu vou aplicar a lei do autor, num conflito aparente de jurisdição, eu posso ter a nacionalidade passiva como um critério norteador. Nacionalidade passiva, eu aplico a lei da nacionalidade da vítima. O princípio da proteção ou defesa real, já não olho mais para a vítima ou para o autor. Agora eu analiso o bem jurídico tutelado. Qual foi o bem jurídico tutelado? E aqui tem uma grande pegadinha que nós já vamos ver já já. O quarto princípio norteador é o princípio da justiça penal universal. Tá aí na tela. Tá aí na tela. O agente fica sujeito à lei penal do país em que for encontrado. Pelo um acordo de cooperação internacional, dentro de crimes que são tidos como crimes graves, crimes severos, crimes que violam violação de direitos humanos, por exemplo, o crime de genocídio, que é até submissão ao Tribunal Penal Internacional, TPI, vou aplicar o princípio da justiça penal universal. E esse princípio diz, olha, eu vou aplicar a lei do país em que pegar, em que prender este infrator da lei. Beleza? O quinto princípio norteador, eu tenho o princípio da representação, também conhecido doutrinariamente como da representação, do pavilhão, da bandeira, da substituição, da subsidiariedade, enfim. E aqui, meu time, o princípio da representação está aqui na tela, olha o que diz. A lei penal aplica-se aos crimes cometidos em aeronaves e embarcações privadas quando praticados no estrangeiro e lá não forem julgados. Então eu tenho uma inércia do país em que prendeu este sujeito, beleza? Top? Vamos ver se tá top mesmo. Vamos ver se vocês estão voando. Banca 2023, auxiliar de perícia, CESP, hein, galera? Não dá pra errar a questão da CESP, senão você se lasca no gabarito. Bora lá. O que eu tenho na seguinte proposição do tema? A partir da situação hipotética e considerando o direito penal vigente, julgue o item a seguir. E aí nós temos a proposição da banca. Ainda que praticados em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira quando o agente for domiciliado no Brasil. Cuidado, meu time, cuidado. Olha o que eu acabei de dizer. Crime de genocídio. Ainda que praticados em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira
quando a gente for domiciliado no Brasil. Aqui tem uma série de incongruências. Primeiro, eu tenho o princípio da justiça universal, que diz, olha, o sujeito ele vai ficar adstrito à lei do país em que o prendê-lo. E o mais, pelo princípio da representação, eu só vou ter aplicação da lei brasileira quando o sujeito, quando o Estado processante, o Estado que capturou esse agente, for inerte. Então essa resposta, meu time, ela está errada. Gabarito errado. Ainda que praticados em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira quando o agente tiver domicílio no Brasil. Negativo. Tem várias incongruências aqui nessa questão, mas a mais gritante é o fato de ser genocídio, e o genocídio aplica-se ao princípio da justiça universal. Bora para mais uma. Também prova da CESP, hein? Por enquanto só CESP aparecendo aqui com a gente. Com relação à lei penal no espaço, a legislação utiliza em regra, e olha que eu já destaquei em regra, o princípio da territorialidade, personalidade ativa, personalidade passiva, justiça penal universal e o da defesa. Olha aqui. E aí? Nacionalidade ativa, nacionalidade passiva, proteção da defesa, proteção ou defesa real ou justiça penal universal? Como regra, nenhuma dessas, meu time. Como regra, eu vou aplicar a territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional aos crimes cometidos no território nacional. Então, como regra, nós temos a tal da territorialidade. Estou colocando em verde aqui para vocês. Letra A. Esses outros princípios que vão aparecer, eles vão surgir, vão emergir quando eu tiver um conflito aparente. Então eu estou lá em mar internacional, terra de ninguém, ou terra de todos, né? E ali o brasileiro, uma embarcação brasileira, e nela está embarcado um russo que mata um chinês. Essa embarcação, ela é brasileira, mas ela é privada. Olha só, agora não dá mais para aplicar o princípio da territorialidade, porque agora eu tenho um conflito. Eu estou em mar internacional em uma embarcação privada brasileira na qual um russo mata um chinês. E agora, aplico a lei russa, a lei chinesa ou a lei brasileira? E aí nós vamos entendendo a matéria, que eu não vou dar spoiler porque a gente responde questão disso ao final, beleza? Mas para você sintonizar, para você entender a matéria. E agora, finalmente, nós chegamos na extraterritorialidade. Para que você entenda, aqui você já está craque nisso. E olha o que eu trouxe para os senhores e senhoras. Em casos excepcionais, porque não é a regra, a nossa lei brasileira pode extrapolar os limites do território, alcançando crimes cometidos exclusivamente no estrangeiro. Então a nossa lei brasileira, ela pode, meu time, fazer este movimento. Olha aqui. É o movimento que sai do continente, olha só, que sai do nosso espaço territorial. E lembra, meu time, que aqui, ó, deixa eu até colocar, cadê a caneta? Vamos colocar em azul aqui. Eu vou considerar como território brasileiro tanto a parte geográfica, tanto o nosso continente, nosso espaço físico, quanto eu tenho por extensão. Lembra a tal das 12 milhas náuticas e o espaço aéreo correspondente. Beleza? Esse é considerado, à luz do artigo 5º caput, parágrafo 1º, eu considero como território. E o que extrapolar? E o que extravasar? Será que o Brasil, a lei brasileira, pode buscar
crimes cometidos lá no estrangeiro? Será que pode, meu time, a lei brasileira extrapolar todo o seu território, quer o território geográfico, quer o território ficto por extensão, para abraçar condutas fora do território brasileiro? E o Código Penal, ele já traz um spoiler pra gente. Olha só, não traz? O artigo 7º diz: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então eu já tenho uma indicação de que pode. Nós precisamos saber quais são, beleza? Mas antes de entrar uma a uma, eu quero fazer com vocês mais uma questão da CESP. Vamos lá. Julgue o item referente à aplicação da lei penal. Aplica-se o princípio da extraterritorialidade aos crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, ainda que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Aplica-se o princípio da extraterritorialidade aos crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Não, meu time, não é extraterritorialidade. A extraterritorialidade tem que escapar os limites do espaço aéreo correspondente. Eu vou aplicar a extraterritorialidade quando eu buscar condutas que vão extrapolar o nosso território. E olha que legal, sem ver aí no Instituto, eu posso afirmar que esta assertiva está errada. Pedrão, mas quais são as hipóteses, então, de extraterritorialidade? E eu trouxe aqui um quadrão geral e depois eu farei a análise de forma individualizada de cada uma delas. Beleza? Estão prontos? Bora lá? Vamos lá. Artigo 7º, inciso 1. Ali no parágrafo 1º eu vou ter as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E se você fizer uma analogia com a própria natureza da ação penal pública incondicionada, você já percebe que incondicionada quer dizer que não precisa de condição. Óbvio, ela não tem nenhuma condição, basta incidir em qualquer uma das hipóteses. Fechou? Então vamos lá. Eu não vou ter nenhuma condição além da subsunção da conduta a um desses 4 itens que eu tenho aqui. E o primeiro é a linha A: crime contra a vida ou a liberdade do presidente. Poxa lá, vamos lá. Então, se eu pratiquei um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, eu terei aplicação da lei penal brasileira, independentemente de qualquer outra condição. Não vou olhar para mais nada. Vou olhar apenas para se o crime foi contra a vida ou liberdade do presidente da República. Letra B, a linha B: crime contra o patrimônio público brasileiro. Logo, se o crime é praticado contra o patrimônio público brasileiro, patrimônio público brasileiro, eu também não vou olhar para nenhuma outra condição, vou aplicar a lei brasileira. C, crime contra a administração pública. E letra D, crime de genocídio. Olha que legal. Olha que legal. O crime de genocídio, ele não vai olhar para nenhuma outra condição. Princípio da justiça penal universal, lembra? A gente já respondeu a questão disso. Pedrão, mas ficou meio nebuloso. Dá pra gente detalhar? Dá pra entrarmos em cada uma dessas alíneas? A, B, C, D? Bora, vamos fazer isso agora. Olha aí. Primeiro que nós vamos estudar de forma detalhada é a extraterritorialidade incondicionada. Fechou? Lembra que eu tinha lá? Ficam sujeitos à lei brasileira,
embora cometidos no estrangeiro. E aqui o primeiro, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E aqui eu faço uma brincadeira com vocês. Vamos pensar o seguinte. O nosso atual presidente da República, chefe do Executivo Federal, da União, ente federativo União, que tem a função de governar, representar e administrar a República Federativa do Brasil, ele vai vamos lá, vamos pensar, vai a Uruguai. E lá no Uruguai, um cidadão uruguaio aponta uma arma de fogo para o presidente e diz: presidente, me dá o seu relógio. O presidente, com a arma apontada contra si, diz: não dou. Este agente criminoso então dispara um tiro letal, mata o presidente e subtrai então o seu relógio. Pergunta: à luz da lei penal brasileira, aplicando um critério de subsunção da conduta à regra penal, qual o crime praticado? Pedrão, latrocínio. Latrocínio. Aqui ninguém tem dúvida que é latrocínio. Estamos afiado. E aí a minha pergunta é: eu vou aplicar a lei brasileira a esta pessoa? Sim ou não? E aqui eu vou voltar para com vocês. Gente, pelo amor de Deus, vou até aumentar isso aqui. Olha só. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Deixa eu colocar em roxo aqui. E a liberdade eu vou pôr em laranja. Socorro, time. OBS. Vamos colocar o OBS aqui? Os bem... Coloca assim. O bem jurídico tutelado limita-se à vida e à liberdade. Cuidado. Latrocínio é crime contra o patrimônio. E patrimônio do presidente da República não está no rol, não está como elementar normativa da linha A do inciso 1 do artigo 7º do Código Penal. Então você não vai cair nessa pegadinha. Se o agente desse um soco na cara do presidente da República, ele incidiria na linha A? Também não, porque a lesão corporal ela é crime contra a integridade física. Beleza, meu time? O patrimônio, o bem jurídico tutelado não é a vida ou a liberdade, diverso se tivessem sequestrado o presidente. E aí, então, eu já tenho a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Fechou? Aqui tá claro? É só você lembrar que com o presidente da República, eu só vou analisar vida e liberdade. Fechou? Vamos dar sequência, que agora é fácil. Contra o patrimônio ou fé pública dos entes federativos. Então, União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Então, aqui, em resumo, é crime contra o patrimônio da administração pública direta ou indireta. Direta ou indireta. Mexeu com o patrimônio dos entes federativos da administração direta ou da sua autarquia, sociedade de economia mista, fundação que foi constituída pelo poder público, já era. Mexeu com o nosso patrimônio, é nosso interesse. Beleza? Até aqui, sem dúvida. Avançamos como esta gripe está avançando em mim. Socorro. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. E aqui, cuidado, tá, meu time? Cuidado, atenção. Eu tenho crime praticado contra a administração pública, mas não é qualquer crime contra a administração pública. É crime praticado por quem está a seu serviço. Então aqui, eu vou colocar assim, OBS. Analisar
os crimes praticados por servidor público contra a ADM. Ele vai estar lá entre os artigos 312 a 327, salvo o melhor juízo. Porque os 327 vai dizer quem é funcionário público para a luz penal, né? A luz penal. Então, cuidado, aqui não engloba crime praticado por particular contra a administração pública. Não engloba crime praticado por particular contra a administração pública. Fechou, meu time de ouro? Aqui tá tranquilo, hein? E a letra D, genocídio. Quando o agente for domiciliado no Brasil ou for brasileiro, beleza? Aqui eu não vou trabalhar com vocês a lei do que vai nos normatizar, indicar as hipóteses quando configura o crime de genocídio. Mas eu deixo aqui a redação legal que depois vocês dão uma olhada, porque aqui realmente não é o tema da aula. Tem uma aula só de genocídio, que é uma aula de legislação penal extravagante, e ali eu aprofundo melhor a temática, beleza? Então, o genocídio, nós matamos as 4 hipóteses, olha aqui, ó, as 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E aqui eu já quero trazer para vocês uma provocação mega, hiper, ultra interessante. Então vamos lá. Nos casos do inciso 1, que são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Gente, se ela é incondicionada, eu não vou ficar olhando condição, você concorda? Não vou analisar nenhuma condição, ela é incondicionada. Não quero saber se ele foi absolvido, se ele foi condenado, é incondicionada. Só que aí vem uma pergunta muito legal que eu trouxe aqui. E a vedação ao bis in idem? Quer dizer então que se o agente tentou matar o presidente da República, ele foi punido lá no país dele de origem, condenado. Aí ele vem pro Brasil e ele vai tomar uma nova punição pelo mesmo fato, dupla punição pelo mesmo fato. E aí como fica a hipótese de vedação ao bis in idem? Dupla punição pela mesma conduta. Como é que fica isso, meu time? Calma, que a lei penal também resolve. Calma que a lei penal resolve. Presta atenção na redação do artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Pedrão, não entendi nada. E eu sempre gosto de trabalhar esse casinho aqui, que é uma prova para oficial de justiça de 2023 da VUNESP. Olha só. Olha o que diz a proposição da perguntinha. Bora lá. Questão então de oficial de justiça, VUNESP, TJ São Paulo, 2023, com a seguinte proposição. Imagine que, pelo mesmo fato e crime, o acusado fora condenado no Brasil a pena de 4 anos e no estrangeiro a pena de 3 anos, ambas transitadas em julgado. Depois de ter cumprido 2 anos de pena no estrangeiro, o acusado foge e é capturado no Brasil. Aqui cumprirá mais 4 anos, 1 ano, 2 anos, 1 ano, mas apenas se homologado o cumprimento de sentença estrangeira no Brasil. Ou letra E, 5 anos. Então vamos lá. Esse réu aqui, ele foi condenado tanto no Brasil quanto no estrangeiro. No Brasil há 4 anos, no estrangeiro 3. E ele cumpriu 2 anos no estrangeiro, remanescia 1 ano de pena. E aí, meu time? Vamos lá, então, no estrangeiro ele foi condenado a 3 anos. No Brasil, 4 anos. Vamos colocar aqui, vamos ver se eu consigo. Quer ver? Espera aí.
Não, eu vou colocar aqui mesmo. Ele veio para o Brasil. No Brasil ele vai cumprir quanto tempo de pena? Será que ele deve trabalhar? Será que ele vai cumprir mais 2 anos, mais 1 ano? E aí, meu time? Me ajuda porque é complicado. Será que é complicado? Olha o que diz o artigo 8º, mais uma vez que eu trouxe aqui lateralizado. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta se diversas. Ou nela é computada quando idêntica. A pena aqui é distinta. Olha, ele cumpriu 2 anos. Logo, eu vou atenuar esses 2 anos à pena brasileira. Se ele tinha que cumprir 3 lá e ele só cumpriu 2, eu vou trazer para a nossa pena e vou atenuar. Se ele tivesse cumprido totalidade da pena dele no estrangeiro, remanesceria ainda 1 ano para cumprir no Brasil. Beleza? Então, se eu tenho 2 anos cumpridos e no Brasil 4 de pena, eu preciso que esse réu ainda cumpra 2 anos. 2 anos, muito tranquilo, né? E aqui é uma hipótese de afastar o bis in idem, porque ele não vai cumprir 2 vezes pena pelo mesmo fato. Se porventura ele tivesse tido 4 anos no estrangeiro e 3 anos no Brasil, e cumpriu só 3 anos no estrangeiro, quando ele vem para o Brasil, aqui ele não cumpriria a pena. No máximo, a extradição desse estrangeiro, a devolução desse estrangeiro para o seu território para cumprir a pena remanescente. Muito tranquilo, né, meu time? Muito, 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 muito tranquilo. E aqui nós avançamos para a hipótese de extraterritorialidade com condicionada. Beleza? E agora, diverso no que eu tinha na incondicionada, na condicionada eu tenho algumas condições. E agora nós vamos estudar quais são as tais condições. Combinado? Bora lá. Vamos colocar aqui. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. E agora eu venho para o inciso 2. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticado por brasileiro. C. Praticado em aeronave, embarcação brasileira mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Olha só. Então, se você voltar lá no nosso quadro, lá em cima, cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Se você vai ver que quando eu estiver dentro da hipótese de extraterritorialidade condicionada, olha o que vai dizer. Essas hipóteses condicionadas vai ser quando o agente praticar crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. 2. For praticada por brasileiro no estrangeiro. 3. Quando o crime for praticado em aeronave, embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não foi julgado. Essas são as hipóteses de conduta, não são as condições ainda. E agora nós passaremos a estudar as condições, beleza? Então eu sei a regra. São essas 3 hipóteses. E aqui vem o parágrafo 2º e nos diz: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso da reunião das seguintes condições. A. Entrar o agente em território nacional. B. Se o fato também for punível no país em que foi praticado. A dupla tipicidade. Aqui a doutrina chama como dupla tipicidade. Precisa ser crime no país estrangeiro e no Brasil. Beleza? Dupla tipicidade. Letra C. Estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. E aqui é muito legal, porque você fará o juízo inverso.
Eu trago aqui a redação da Lei 13.455, que ela vai dizer quando não se concede a extradição. Então olha que legal, você faz o juízo de exclusão, porque a linha C vai dizer estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei autoriza. É muito mais tranquilo você saber quais não pode existir extradição, e aí depois você vai pegar o artigo 82 e 83 dessa lei especial e vai analisar as hipóteses que não cabem extradição, e aí fica muito tranquilo. Mas geralmente quando isso é perguntado na prova, vem aqueles crimes claros de que o Brasil autoriza extradição. Dificilmente a pegadinha tá na linha C. E a D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Beleza? E a última delas, a última condição é não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então olha que bacana. Para a hipótese de extraterritorialidade condicionada, eu tenho que preencher 5 condições. O concurso dessas 5 condições. E aí, quando eu tenho o preenchimento dessas 5 condições, pode o braço jurisdicional no Brasil sair de seu território e pegar as condutas que foram praticadas no estrangeiro. Pedrão, não entendi. Se você não entendeu, eu vou trazer o exemplo aqui e a gente vai brincar com ele agora, beleza? Vamos lá. Se caísse na sua prova a seguinte proposição: o brasileiro em Portugal mata dolosamente cidadão português. O brasileiro, o agente, foge e retorna ao território brasileiro antes do fim das investigações. A lei brasileira alcança este fato? Em primeiro lugar, você está diante de uma extraterritorialidade incondicionada? Aqui foi contra a vida ou liberdade do presidente? Foi contra o patrimônio público? Foi praticado por servidor público contra a administração pública? Sim ou não? Não. Então eu não estou dentro das hipóteses, de extraterritorialidade condicionada. Beleza? Então agora eu vou analisar se eu estou dentro das hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Vamos lá. Quais são as 5 condições que eu tenho para aplicação da lei penal brasileira? Primeiro, entrar no território nacional. Esse brasileiro entrou no território nacional, entrou aqui, ó, retorna, vou até colocar em caixa alta, retorna ao território brasileiro, beleza? Então vamos colocar um check aqui, ok. Se o fato também for punível no país em que praticado. Qual é o crime aqui? Homicídio doloso. O homicídio também é punido em Portugal? Me parece que sim. Ah, Pedrão, mas se fosse o crime de aborto na Holanda, por exemplo, aí não. Na Holanda, por exemplo, eu não tenho a tipicidade formal dessa conduta. E aí, então, eu não haveria hipótese de extraterritorialidade condicionada. Mas em Portugal eu tenho a dupla tipicidade, então eu dou um ok. Avançamos. Estar o crime incluído pelos quais o Brasil autoriza extradição. O Brasil autoriza extradição de homicida? Sim, meu time. Sim. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido pena. Ele cumpriu pena, foi absolvido? Não, olha aqui, nem tinha ainda encerrado as investigações. Eu não tinha nem ação penal em curso ainda. Ok. Falta mais uma. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. O enunciado traz
a informação de que ele foi perdoado no estrangeiro ou teve extinta a punibilidade. Pelo contrário, a investigação estava em curso. Então eu tenho a reunião das 5 elementares, das 5 condições, e nesse exemplo poderia ser hipótese de extraterritorialidade condicionada. E qual se eu perguntasse para os senhores, qual das alíneas do inciso 2 justificaria a indicação das condições? Crime praticado por brasileiro. A linha B. Beleza? Olha como tá fluindo bem a aula. Tá indo bem, tá indo tranquilo. Pedrão, falta mais uma, né? Aliás, eu saí daquele slide, vou ter que voltar lá. Olha só, falta mais uma para nós estudarmos. A tal da extraterritorialidade hipercondicionada. E por que ela é hipercondicionada? Porque eu vou reunir as 5 condições da condicionada mais 2. Então são 7 condições. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? E olha qual é a proposição. Quando o crime for cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional, fora do Brasil. Beleza? E aí, nós vamos lá para o parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições do parágrafo anterior, as 5 que nós acabamos de estudar, e mais 2. Quais sejam? Não for pedida ou foi negada a extradição, ou B, houve requisição do ministro da Justiça. Então eu preciso reunir as 5 condições passadas, mais a ausência de pedido ou a negativa da extradição. E letra B, houver requisição do MJ, do ministro da Justiça. Beleza, meu time? Beleza? Vamos ver se tá beleza mesmo? Vamos responder esta questão. Questão 2023, assistente jurídico. Carlos, brasileiro nato, viajou à Alemanha com a finalidade de assumir o transporte de carregamento de drogas ilícitas destinadas à Inglaterra. Na Alemanha, já em posse da droga, o veículo conduzido por Carlos foi interceptado pela polícia, mas ele conseguiu se desvencilhar da abordagem, escapar e retornar ao Brasil. Na Alemanha, a conduta de Carlos configura o tráfico ilícito de drogas, punível com restrição de liberdade. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa que encontra correspondência com as normativas estabelecidas pelo Código Penal. Vamos ver uma a uma, são 4 proposições. Letra A. Carlos será responsabilizado de acordo com a lei brasileira, ainda que absolvido na Alemanha. Gente, para ser hipótese de dispensabilidade de absolvição ou condenação, tem que ser a extraterritorialidade incondicionada. E as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada são: 1. Praticado contra a vida ou liberdade do presidente. 2. Patrimônio público brasileiro. 3. Administração pública brasileira. E 4. Genocídio. Foi algum desses crimes, meu time, que ele praticou? Não. Foi tráfico de drogas. Logo, se ele tivesse sido absolvido na Alemanha, o Brasil não poderia condená-lo. Vai uma das nossas condições. Lembra que a gente colocou aqui, ó? Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou aí não ter cumprido pena? Então a letra A está errada. Letra B. Poderá ser aplicada a lei brasileira ao fato ocorrido na Alemanha com base no princípio da proteção. Olha aqui, tá vendo como é importante você saber os princípios?
Qual é o princípio da proteção? Bem jurídico violado. Bem jurídico violado. Aqui eu estou preocupado com o bem jurídico violado, tráfico de drogas, meu time? Não. Aqui eu estou caminhando pela nacionalidade ativa. Tem por ser brasileiro. Olha aqui, eu fico voltando para vocês pegarem a ideia. Praticado por brasileiro é a linha B das hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Ai, Pedro, agora tá ficando claro, tá ficando claro. É isso. Essa é a ideia da live. Se Carlos for condenado na Alemanha pelo crime de tráfico de drogas, poderá ser processado e julgado pelo mesmo fato, caso haja... Nossa, aqui misturou tudo. Caso haja requisição do ministro da Justiça. Não! Se ele já foi condenado e processado, já era. Condenou na Alemanha, já acabou. Eu estou fora das hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Pelo mesmo critério valorativo da linha da questão A. Eita, será que eu não teria uma certa aqui? Vamos ver. Vamos ver a D. A responsabilização de Carlos, nos moldes da lei brasileira, poderá ocorrer, desde que ele não seja absolvido ou perdoado na Alemanha, por enquanto tá certo. Ou ocorra a extinção de sua punibilidade e que a lei penal autorize a extradição nos casos de tráfico de drogas. Olha que perfeito! Tá redondinha a letra D. Gabarito letra D. Boa! E agora, para fecharmos com chave de ouro a nossa aula, vamos fazer essa questão de 2024 do ENAM, primeiro exame nacional da magistratura. Perguntaram extraterritorialidade. Perguntaram sobre extraterritorialidade. E vamos ver qual é o gabarito correto. Vamos ver a assertiva. Pierre, cidadão estrangeiro, praticou o delito de estupro em face da brasileira Marina, maior e capaz. O crime foi praticado em estado estrangeiro, onde há incriminação da conduta, tal como ocorre no Brasil. Passado algum tempo, o autor do fato e a vítima retornam ao Brasil. O Ministério Público ajuizou a ação penal pública incondicionada em face de Pierre, como incurso nas penas do delito de estupro. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. Letra A. A. O preenchimento das condições da aplicação penal brasileira ao fato ocorrido no exterior. Porém, a ação penal depende de representação da vítima. Aqui misturou um pouco, né, meu time? Você teria que saber que o 225 do Código Penal traz como regra, como obrigatoriedade, que os crimes praticados contra a liberdade sexual, lá que começa no 213, o estupro, são todos de ação penal pública incondicionada. Então essa resposta ela está errada. Mas você responderia mesmo sem saber ao 225 do Código Penal. Fica tranquilo. Letra B. Ao preenchimento integral das condições de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior, sendo viável a responsabilização do autor do fato. E aí, meu time, será que há? Vamos ver, vamos deixar bem aberto. Não há o preenchimento das condições de aplicação da lei brasileira, pois ausente requisição do ministro da Justiça. Letra D. Há o preenchimento das condições de aplicação da lei brasileira, pois o autor do fato é estrangeiro e a nacionalidade da vítima é indiferente a extraterritorialidade pela lei brasileira. Pelo amor de Deus, né, time? Claro que não, essa aqui tá erradaça. Letra E. É aplicável a lei brasileira ao fato, independe de qualquer condição, pois se trata de crime com violência. Não. Agora você ficou entre a letra B e a letra C. Há o preenchimento ou não?
Primeira pergunta, quem praticou o crime? Foi um estrangeiro. Aí você volta para aquela nossa tabela. Crime praticado por brasileiro, condicionada. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, hipercondicionada. Você está dentro de condicionada ou hipercondicionada? Hiper. E para ser hiper, eu preciso ter mais duas condições. Não foi pedido ou foi negada a extradição e tem que existir requisição do ministro da Justiça. O enunciado diz que houve requisição do ministro da Justiça? Não. Então o gabarito, gente, é a letra C. Não há o preenchimento das condições da aplicação da lei brasileira, pois ausente requisição do MJ, do ministro da Justiça. Não achei difícil a questão, tá? Não achei difícil a questão. Você tinha que dominar, você tinha que saber as duas condições que extravasam, mas é um tema que é recorrente, é um tema que caiu agora no primeiro exame nacional da magistratura e sempre será cobrado. Pedrão, se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder a tempo, você vai replicar lá para mim lá no Instagram. Me segue lá, Pedro Andrade LR, e lá eu vou bater um papo com você e tirar toda e qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje e nós teremos várias outras aulas sempre com tema específico para aprofundar a maior carga dogmática possível. Um abraço a todos e ótimo estudo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!